Bom, não sei, eu queria só perguntar à Maria Manuel se isto que eu estou a dizer é de mais ou de menos. Bem, muito boa noite. Enfim, um pouco surpreendida, vou tentar explicar, enfim, quais foram os nossos principais problemas e objetivos quando pegamos naquele projeto. De facto, abrange uma zona de 4 hectares no centro da cidade de Guimarães. 4 hectares para Guimarães é muito tempo. É uma série de áreas morfologicamente diferenciadas. Tinha uma rua, uma praça, uma chamada Alameda, uma zona muito arborizada. E ainda uma frente de um convento que não tinha, uma frente que não era frente, que era apenas um lugar de estacionamento. E, portanto, quando em determinado momento a Câmara nos convidou no Centro de Estudos para desenvolver este trabalho, nós sabíamos que tínhamos um problema relativamente complexo pela frente, porque Guimarães é uma cidade muito tradicional, se quiserem no sentido do termo, isto é um espaço que corresponde ao Guimarães Profundo, não é propriamente, ou não era propriamente o espaço do turismo, que ia para a cidade intramuros, embora esta fosse imediatamente extramuros, mas era o Guimarães dos comerciantes e das pessoas vimaranenses, e portanto muito reativas a qualquer mudança. Nesse sentido, por outro lado, também era verdade que, por exemplo, a zona arborizada estava apenas ocupada por pessoas de terceira idade. Aliás, era chamado Jardim dos Idosos. E, portanto, o nosso problema, em determinado momento, era perceber como é que o espaço público podia compatibilizar esse público, porque também não queríamos expulsar ninguém, e, na verdade, não queríamos expulsar não só as pessoas de terceira idade, como inclusive algumas atividades mais marginais que por lá aconteciam e esperamos que continuem a acontecer, inclusive é porque sabemos que esta espécie de higienismo moralista em cima do espaço público mais não faz que afastar essas camadas de população para zonas ainda mais terríveis e mais afastadas, portanto nós não queríamos à partida afastar ninguém, mas queríamos trazer novas pessoas, portanto novas faixas etárias, novos usos, etc. E nesse sentido conseguimos, enfim, percebemos, e houve uma discussão bastante grande e alargada com a população, sobre a população de todos os géneros, habitantes, usuários, os comerciantes, etc. Fizemos imensa discussão pública e, aliás, os jornais estiveram também sempre em cima do acontecimento e demos sempre, embora não respondêssemos diretamente aos jornais, não entramos na rede web, por exemplo, não respondemos nunca diretamente em blogs, mas quando começava a haver questões muito fortes, fazíamos entrevistas para jornais, fizemos filmes explicativos dentro do Centro de Estudos sobre o projeto, enquanto estávamos a trabalhar no projeto, portanto, temos sempre muito essa consciência de que era preciso que a discussão pública avançasse e fosse relativamente transparente. A verdade é que percebemos que precisávamos de compatibilizar várias coisas aparentemente paradoxais. Uma era a condição de uma cidade histórica, património mundial, com a sua circunstância de contemporaneidade, portanto, nunca entendida uma intervenção no sentido musealizante e congelador da cidade, mas sempre num enorme respeito sedimentado na história, com certeza, mas de adequação à circunstância contemporânea, porque entendemos a cidade como um organismo vivo e que não para de forma alguma no tempo. Essa era uma questão. A outra era, outra compatibilização também era perceber como é que nós podíamos, de alguma forma, articular aquilo que é o uso banal e cotidiano da cidade, que não está sempre cheio de gente, com uma invasão maciça de turistas em determinadas épocas do ano. Portanto, tínhamos um uso cotidiano com um uso excepcional, que também é um uso de momentos de festa na cidade e de manifestação, seja ela de natureza mais política e mais de luta, seja ela de natureza mais festiva, que era o que estava a acontecer em Guimarães nesse ano, capital europeia da cultura. Portanto, havia também estes dois momentos. E uma terceira convicção é que toda esta adaptação que tinha de ser radical, com certeza a radicalidade esteve sempre presente digamos, no pensamento sobre a intervenção a fazer-se, mas que simultaneamente tinha de ser silenciosa. Quero eu com isto dizer que não podia falar alto demais, pelo contrário, tinha que ser sem perder a sua capacidade reivindicativa, mas tinha de acolher aquilo que são manifestações cada vez mais diversas, mais multiculturais, mais diferenciadas, de uma sociedade que também ela própria é muito mutante, se quiserem. E, portanto, que não se podia dirigir apenas a determinados setores ou formas de pensar ou de utilizar a cidade. E, portanto,
era uma espécie de estar a percorrer sem rede, no arame. Nós em Portugal dizemos que estava a andar no arame e sem rede. Em cada momento a perceber, inclusive, é que não havia soluções de tipo que fossem adaptáveis e generalizáveis a cada circunstância. Bom, e portanto basicamente foi nestas 3 frentes que trabalhamos, pensando inclusive, e fizemos-lo também, numa questão crucial que foi desde o início, que agora está muito em discussão, que foi a da mobilidade. O grande parceiro da arquitetura foi o engenheiro, tivemos um engenheiro fantástico, que pensou a mobilidade. Conseguimos, sem retirar trânsito automóvel, porque é outro dos mitos que hoje em dia muito se persegue, que se acha que se o espaço público não tiver automóvel é melhor para o seu uso, e não é verdade. Está mais neste momento já absolutamente estudado. Isso não é verdade. A compatibilização de um automóvel regrado com o uso pedonal é absolutamente favorável para todos e para a vida da cidade. Nós conseguimos compatibilizar esse uso automóvel com a melhoria da circunstância pedonal, tendo reduzido a área rodoviária em cerca de 40%. E, na verdade, hoje funciona muito melhor do que funcionava antigamente, porque o excesso de área automóvel prejudica imenso a própria circulação automóvel e a própria circulação. E, portanto, isto foi uma aprendizagem que eu fiz. Eu não sabia de todo, não tinha o desconhecimento absoluto em relação a uma série de questões desta natureza. Foi uma aprendizagem absolutamente importante. E eu penso que hoje em dia qualquer intervenção em espaço público que não tenha consigo esta frente da mobilidade a partir do primeiro momento e que faça o projeto com a mobilidade, portanto não é uma especialidade que entra posteriormente, é uma especialidade que entra desde o primeiro momento e que é absolutamente crucial na concepção do próprio projeto. Eu penso que é também ela crucial no pensamento sobre o espaço público. Adequado, obviamente, à reivindicação absoluta da contemporaneidade. Muito obrigado, Maria Manuela, pelo relato da experiência de Guimarães. Bom, penso que, pelo adiantado da hora, podemos concluir. Sérgio, dá um segundo. Maria Manuel, na verdade, a Mané vai ficar furiosa comigo, mas eu quero aproveitar a deixa. Obrigado, Nuno. Mas segunda-feira, justamente nesse horário, na próxima segunda-feira, às 19h, no auditório da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Mané estará dando uma palestra só sobre o projeto do Espaço Público de Guimarães. Então, já convido todos os presentes para que apareçam, porque eu sei que vai ser uma exposição muito detalhada, com imagens desse projeto magnífico que nós conhecemos, né, Nuno? Obrigada. Bom, então, ao agradecer ao professor Nuno Portas pela generosidade que teve para conosco e a todos vocês pela presença. Continua o convite para amanhã de manhã, às 9h30, né, presidente? 9h30, neste mesmo local? Neste mesmo local. Muito obrigado. E a BDF agradece a presença de todos e relembramos que amanhã os trabalhos iniciam com a mesa redonda Espaço Público e Sociedade às 9h30. A todos uma ótima noite.